Boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá, pessoal? Hoje aqui o cenário tá um pouco diferente. Eu tô aqui no meu quintal. Basicamente eu gosto de ficar aqui porque aqui é aberto, entendeu? Ó, tem a visão ali do céu e eu gosto de ficar aqui pegando esse vento. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco mais sobre pressão. O que seria essa pressão? A pressão ali do dia a dia, entendeu? Pressão que você acaba tendo ali diariamente, que eu acredito que hoje em dia, no nosso mundo, a pressão é uma coisa muito comum, tá? E algumas pessoas acabam que não sabem lidar com essa pressão e outras sabem, né? Sabem como tratar essa pressão ali do dia a dia como uma coisa normal, não, assim, fazer tempestade de um copo d'água, né? Que é o que geralmente acontece. Antes de começar a explicar aqui, eu queria só uma coisa de vocês, tá? Que vocês estão assistindo meu vídeo aí. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, tá? Basicamente vai ajudar bastante e me motiva ainda mais pra estar gravando esses vídeos aqui pra vocês. O que eu posso falar sobre a pressão e como que eu aprendi a lidar com essa pressão? Hoje em dia eu tô inserido em um mercado muito pressionado, que é o mercado empresarial, mercado de vendas, né, de marketing, onde ali é 100% o nosso dia pressão atrás de pressão. E eu sou muito novo, entendeu? Hoje em dia eu tenho 20 anos, ou seja, eu entrei nesse ramo já faz acho que praticamente 2 anos, ou seja, eu aprendi muita coisa, tive que me desenvolver muito em pouco tempo. E isso me ajuda bastante. A pressão, ela não é só em relação ali ao trabalho. No meu caso, né, foi uma pressão assim totalmente diferente, porque quando eu saí do ensino médio, eu acabei que eu não optei por seguir ali o caminho tradicional, né? Aquele caminho de sair do ensino médio, vai logo para uma faculdade ou, sei lá, começa a estudar para concurso, algo desse tipo. Não, eu quis ser diferente, né? Agir diferente. E aí, por conta disso, de não seguir ali o mesmo caminho que a maioria das pessoas seguem, né? Que é o caminho tradicional, a gente acaba que recebe muita pressão, tanta pressão consigo mesmo, tá? Que você coloca em si mesmo de dar certo, né? Aquele dar certo, assim, entre aspas. E também ali as pressões do dia a dia. Familiares perguntando por que tu não faz alguma faculdade, teus pais principalmente, tá? Os teus pais ali são uma forte influência do teu dia, de estarem ali te cobrando, por que tu não fez isso, por que tu não faz aquilo, onde você, entendeu, já tem essa pressão e acaba sendo colocado mais pressão ainda. E basicamente ainda tem aquelas pressões ali pessoais, né? Como eu falei, a pressão que você coloca em você mesmo. Essa daí é a pior de todas, basicamente. Onde você não tem ali a confiança, né? Acaba que se você não tiver essa autoconfiança em você mesmo, você acaba que pode ocasionar, né, de você ali se perder durante a sua trajetória, ou seja, você desiste das coisas que você iniciou, você acaba que não vê mais sentido naquilo, você acaba que perde ali o fio da meada, para dizer bem a verdade. A gente tem que saber lidar com essa pressão, e uma das primeiras coisas ali que eu fiz, tá, para realmente ali entender como que eu posso lidar com isso, é mudar essa percepção dessa pressão, tá? Vai ser difícil, não vai ser uma tarefa fácil, até porque pressão ele é uma das coisas que ou ela te joga muito para cima ou ela te joga muito para baixo, vai depender da forma que você olha, tá? Olha e da forma que você é impactado por isso, tá? Eu gosto muito de uma frase de um filme, né? Aquele Advogado do Diabo, tem uma parte que ele fala justamente isso. Pressão. Isso muda tudo, pressão. Algumas pessoas pressionadas se concentram, outras desarmam. Bem assim, bem interessante pra mim. Eu levo essa frase muito assim na minha vida, tá? Porque pressão ali, como eu falei, ou ela vai te jogar muito pra cima, tá? Vai te fazer influenciar ali tudo na tua vida, vai fazer você correr atrás das suas coisas, né? Aquele famoso água batendo na bunda. Ou ela vai te fazer desistir de tudo. Basicamente isso. Assim, a forma que eu tratei a pressão logo de início, né? Logo que eu comecei a ter essas responsabilidades, que eu acredito que a pressão nada mais é do que as responsabilidades que são atribuídas a ti. Ou seja, você vai ter que ser capaz de corresponder na realidade todas aquelas responsabilidades que foram colocadas a ti. E basicamente
o que eu fiz logo de início, né, que essas responsabilidades acabaram que caíram para mim por conta das minhas escolhas, tá? Foi ter essa percepção de, cara, eu tenho que fazer isso dar certo porque foi a escolha que eu fiz, entendeu? Ou seja, caso você tenha tomado uma escolha e a pressão ali tá batendo na tua bunda, pra dizer assim, bem a verdade, cara, só continua, entendeu? Tenha fé em si mesmo, tenha autoconfiança que você vai fazer dar certo. Assim, eu acredito que ter autoconfiança ali logo no teu início, ou sei lá, no meio do teu trabalho que você esteja fazendo, seja você de um cargo assim, cargo empresarial, ou até mesmo de um trabalho comum, né, que exige assim, que tem muito essa pressão. Você tem que se confiar em si mesmo, sabe? Acho que esse é um dos principais pontos que a gente deve levar em consideração primeiramente. E levar também essa pressão como um indicador pessoal, porque, cara, se você está tendo essa pressão, que você está sentindo assim essa pressão diariamente, é porque algo muito grande está em jogo, sabe? Por exemplo, digamos aqui, e no meu caso, né, um caso assim de empreendedor, o que a gente é? Nada mais é. Nós temos que trabalhar para nós mesmos, entendeu? Para fazer aquilo dar certo, ou seja, é uma responsabilidade muito alta. Ou seja, conforme a responsabilidade é alta, a tua pressão, a pressão que vão te colocar é muito mais alta, entendeu? Ou seja, vai corresponder da forma que você consegue lidar com essas responsabilidades e que você consegue resolvê-las. E assim, um dos principais pontos que eu vejo que a gente pode resolver isso, conforme essas responsabilidades vão batendo, é a organização do teu dia a dia, a organização das tuas tarefas, das tuas responsabilidades. Eu gosto também dessa organização, que é justamente de um livro, Eat the Frog, que é basicamente comer o sapo. Ou seja, você tem que fazer ali, você tem que decidir ali, ver quais são analisá-las, quais são ali as tuas principais responsabilidades que você tem que fazer, independente de como que esteja o teu dia. Você tem que entregar aquilo, tá? Você tem que fazer aquilo, ou seja treinar, seja entregar um trabalho, fazer uma determinada tarefa que é muito importante, entendeu? Eu não vejo assim como, você só tem que bater ali o teu ponto, caso você seja CLT, entendeu? Assim, eu vejo que todos os ramos de trabalho ali tem diversas oportunidades, basta você parar para analisar, tá? Ou seja, a organização cria ali uma lista de tarefas importantes, vai descendo, né? Vai na ordem decrescente, da mais importante para menos importante. Eu acredito que esse daí é o passo principal ali que você deve fazer. Ó, as galinhas gritando. E também tenha uma agenda, tá? Esses vão ser os meus 2 tópicos aqui que eu vou botar. Tenha uma agenda muito bem definida, entendeu? Apesar de que se você seja CLT ou estudante ou algo do tipo, entendeu? Tenha uma agenda ali muito pré-estabelecida, tá? Porque a organização é um dos principais fatores ali que vai fazer com que você lide com essa pressão de uma forma bem fácil, sabe? Porque no meu início foi basicamente isso. Eu tinha muita tarefa ali, eu não sabia quais eram as tarefas principais, eu não tinha esse discernimento, entendeu? A minha agenda era muito bagunçada, eu acabava que eu colocava outras coisas menos importantes em cima de outras mais importantes. Eu acredito que isso daí foi um dos fatores principais que me atrasaram muito no meu começo, tá? E depois que eu comecei a fazer essas duas coisas, ter ali uma organização de tarefas, das tarefas mais importantes para menos importantes, dependendo do prazo também, né? Basicamente. E ter uma agenda muito pré-estabelecida. Por exemplo, tal hora, de tal a tal hora. Não sendo aquela metódico, né? De botar assim, cada hora tem que fazer alguma coisa. Não, mas tipo assim, selecionar em blocos, por exemplo. No bloco da manhã eu preciso fazer isso, entendeu? E independente da hora. Aí você vai pegar aquele bloco, basicamente, de horas, que é pra justamente você fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Tudo aquilo que deve ser feito naquele bloco de notas. Ou bloco de notas não, bloco de horário. E basicamente, conforme os blocos vão mudando, né? Conforme ali você organiza a sua agenda, você vai ver que você vai, assim, lidar com a pressão de uma maneira melhor, sabe? Assim, vai ser bem mais fácil, você vai viver bem mais leve tendo essa organização. E você vai ver que você vai evoluir bastante, porque você tendo a organização, você acaba que abre outros horários, né? Tipo assim, horários que você, sei lá, poderia estar atrasado alguma coisa, você já não vai mais estar atrasado.
abre esses outros horários que é para basicamente você conseguir, sei lá, estudar ou descobrir novas coisas, sabe? Eu acredito que esses 2 pontos são ali os principais que a gente deve ter no nosso dia a dia, entendeu? E eu acredito que seja isso, tá, pessoal? Eu espero que meu vídeo aqui tenha ajudado, minha comunicação seja bastante clara para você e que você tenha entendido tudo isso que eu falei. Mas, basicamente, esse é um dos principais pontos aqui que eu queria trazer para você, tá bom? Fechou? Como eu te falei, a única coisa que eu te peço, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, tá? E, se possível, aí, compartilha para algum amigo que vai gostar desse vídeo também. Tamo junto, pessoal. Até mais.